Abra sua Bíblia junto comigo em João 3,16. É um texto muito conhecido. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Então, você que tem sua Bíblia, abra em João 3,16. Se você vê alguém que não tem uma Bíblia, por favor, empreste ou divide, para que todos nós possamos ler juntos o texto nesta manhã. Todos acharam? João 3,16. Eu vou pedir para que toda a igreja leia junto comigo no 3. Amém? Amém, igreja? Amém. 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Nesse versículo que lemos, que muitas igrejas denominaram como texto áureo da Bíblia, porque vai representar o plano de salvação, quando Jesus aqui está conversando com Nicodemos. E eu peço em nome de Jesus que você redobre sua atenção. A mídia está fazendo o trabalho dela de passar aí no corredor o tempo todo para registrar os momentos do culto. Então peço a sua atenção em nome de Jesus, porque quando falamos da palavra de Deus é um momento de guerra espiritual, em que o inimigo das nossas almas, ele de a todo custo vai tentar te distrair, te fazer dormir, pensar nos problemas da vida, para você não se libertar mais um pouco nesta manhã, porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Não é o culto de libertação das 7 sextas-feiras que você vai fazer que tem o poder de te libertar. Não é a irmãzinha que vai colocar a mão na sua cabeça, o demônio pode até sair no nome de Jesus. Mas o efeito duradouro e definitivo para que eu e você possamos ser libertos é através da palavra do Senhor. Então vamos nos atentar para tudo aquilo que vai ser dito nesta manhã, porque a palavra de Deus é vida para mim e para a sua vida. A vida de Deus que vai se manifestar aqui nesta manhã. Não é qualquer vida, mas é uma vida eterna que vai se manifestar. Então redobre sua atenção para que o Espírito trabalhe na sua vida como ele tem trabalhado na minha vida a respeito do amor do Senhor sobre a humanidade, sobre aqueles que de fato desejam andar com ele. Então, quando nós lemos aqui em João 3,16, esse versículo, que é tão importante, que tem um peso muito profundo, em que nós até falamos ele com, eu posso falar João 3,16, mas nós não compreendemos a profundidade desta fala de Jesus sobre o amor de Deus a uma humanidade caída, a uma humanidade má e a uma humanidade perversa. Mas esse versículo em específico, ele vai demonstrar para mim e para você esse amor, o amor de Deus, que não é um amor egoísta, mas é um amor que atrai a todos, Quem aqui é mãe ou quem aqui é pai, você vai amar o seu filho, certo? Ou aquele mais conhecido, ou um sobrinho, ou um parente, mas nós temos essa limitação de amar a todos. Esse amor de Deus não é um amor egoísta, é um amor que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. Então ele esse amor é um amor que alcança a todos que querem receber esse amor, E esse amor também, além de alcançar o pecador, é um amor que atrai esse pecador. Quando eu entendi de forma completa o amor de Deus, esse amor, em vez de me afastar de Deus, é um amor que me atrai. O pecado ele tem esse poder de te separar de Deus. Nós vemos que no Éden, quando Adão e Eva comem do fruto que foi proibido por Deus, nós entendemos através do texto de Gênesis 2 e 3 que Deus tinha uma comunhão com o homem e com a mulher. E essa comunhão ela é quebrada quando Adão e Eva desobedecem. E ali eles têm uma separação de Deus, porque Deus ele não se contamina, Deus ele não está perto do pecado, mas afastado.
Então, o pecado ele tem o poder de afastar eu e você de Deus, mas o amor de Deus nos atrai para a sua presença. Todas as vezes que eu e você pecar e entendermos esse amor, em vez de nós estarmos afastados de Deus, nós vamos procurar de alguma forma nos aproximar dele através da renúncia da nossa carne, para que nós possamos estar próximos desse amor, esse amor que nos alcançou. E aqui nesse texto, né, nesse versículo base que nós lemos, Deus estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor. Que nós mais para frente vamos entender esse amor, que não é um amor banal, não é qualquer amor. Eu estava ali assistindo a EBD, me alimentando da palavra do Senhor, e o pastor Luiz me pregou a minha mensagem. Eu falei, meu Deus, agora o que eu vou dizer para esse povo? Que o pastor Luiz já pregou toda a minha mensagem do amor de Deus para esse povo. Deus, e agora me ajuda, o que eu vou dizer? Né? Mas a palavra do Senhor, ela se renova, ela é como um oceano, que quanto mais você mergulha, mais você acha, mais você tem, né? E eu creio que o Senhor vai ser comigo, mais uma vez, me ajudando aqui para externar à igreja esse amor que é grandíssimo. Um Deus grande, um Deus glorioso, um Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele habita, um Deus forte em poder e glória, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Deus que está sentado no alto sublime trono, em que os serafins declaram que ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. É o mesmo Deus que decidiu se rebaixar a nós para nos dar uma chance. É um amor que não tem como eu e você, em toda a nossa vida, alcançar esse amor. Né? É o mesmo amor que o filho tem pela mãe. O filho ele pode amar a mãe muito, mas eu acho que o amor de mãe nunca vai chegar perto do amor de uma mãe, né? Para com o seu filho, em que tudo não se priva, não é egoísta, mas um amor que faz de tudo, né, para que eu e você possamos andar no caminho certo, que é o caminho da palavra do Senhor, né? E ele é um amor que tem base para todos os nossos relacionamentos, e não só relacionamentos amorosos. O amor de Deus nos ensina a amar o nosso próximo, a amar o cônjuge, a amar o filho, a amar quem te persegue, a amar quem te odeia. Esse amor é um amor que em todo tempo é didático. Nos ensina na prática. Porque uma coisa que eu vou dizer para você, você pode ler a Bíblia aí 1 milhão de vezes, mas você só vai conseguir compreendê-la de forma profunda se você vivê-la na prática. Por isso que a palavra de Deus vai falar que não sejamos só ouvintes, mas praticantes. Então, através dessa doutrina fundamental do amor de Deus, o Senhor nos convida nesta manhã a sermos praticantes do seu amor e não somente ouvintes, porque às vezes nós estamos tanto tempo dentro da igreja, fazendo tantas coisas, mas não queremos praticar aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Como o pastor Luiz aqui disse de manhã na EBD, nós só queremos vir ao culto. Sentarmos, assistimos o culto, lemos o versículo, gostamos do que ouvimos ou não gostamos, saímos, vivemos uma vida totalmente alheia daquilo que foi pregado e nunca tem uma mudança de vida, porque nós temos sido somente ouvintes e não. Então esse amor nos deu a vida de Deus, como eu disse aqui. O amor de Deus nos deu a sua vida, que é a vida eterna. Até ontem, quando eu estava pregando, eu disse, Senhor, que saia do meu ventre rios de águas vivas para aquele povo que estiver lá me ouvindo. Eu falei, caramba, né? Isso só foi possível através da pessoa de Jesus Cristo. Eu só tenho a condição de falar do amor de Deus para todos que estão aqui, para mim mesma, através do sacrifício de Jesus. Não teria como eu estar aqui nesta manhã falando do amor de Deus para a sua vida, se a maior declaração de amor que nós tivemos e que o seu marido, o seu filho pode fazer a maior e melhor declaração de amor para você, mas nunca vai chegar aos pés da cruz.
qualquer declaração de amor que alguém fizer para você. Meu lindo, minha linda, você é maravilhosa, você é o amor da minha vida, você é isso, você é aquilo. Mas pode fazer balões de coração, pode ser aqueles buquês de flores enormes que as influenciadoras digitais ganham como prova de amor. Mas ninguém nessa vida vai te dar uma prova de amor tão grande através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado na cruz. E deu o brado de vitória dizendo, está consumado. Então, nenhuma forma de amor clara sobre mim e você vai chegar aos pés do sacrifício de Jesus na cruz. Nunca se esqueça disso. Porque Jesus ele precisa ser o primeiro amor da sua vida. E depois vem o segundo, vem o terceiro, vem o quarto, vem o quinto. Mas Jesus ele precisa ser sempre o primeiro amor da sua vida. Porque de fato, ele é o único que não nos decepciona. Ele é o único que não vai falhar. Ele é o único que não vai nos frustrar. Ele é o único que ele pode até te fazer chorar de vez em quando. Mas é para o seu bem, porque ele te ama e porque ele me ama. Então, que nesta manhã nós possamos entender esse amor. A missão de Cristo está ligada de maneira inseparável ao supremo amor de Deus. A missão de Cristo está ligada de maneira inseparável ao supremo amor de Deus, pelo mundo perverso e pecador da humanidade. Então, esse amor, o sacrifício de Cristo a missão de Cristo está ligada ao amor de Deus. Eu vou pedir para você abrir comigo em João 6, os capítulos mais à frente, versículo 51. Que diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus está fazendo um discurso duríssimo aqui em João 6, em que no fim ele vai dizer para os seus discípulos, vocês não querem ir embora não? Também? Já que o povo foi embora, vocês também não querem ir embora? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Então Jesus está dizendo que ele se manifestou para nos dar a vida. Jesus se manifestou para te salvar. E uma coisa que eu preciso te dizer, eu e você precisamos de um Salvador. Por isso que muitas pessoas não se prostram diante de Jesus, porque elas acham que são boas demais, que prestam demais, que são amorosas demais. Eu sempre escuto a expressão, fulano tem um coração tão bom. Aí eu fico nervosa, né? Porque eu fico assim, meu Deus. A primeira oportunidade que a gente tem de querer empurrar o outro quando a gente está com raiva, né? É assim que a gente faz, né? Se eu pudesse dar uma voadora naquele miserável, naquele desgraçado, aí você vai falar que a pessoa tem um coração tão bom. E aí eu descredibilizo o amor de Deus por mim. Porque quando eu digo que eu não preciso do Cristo da cruz, que eu não preciso me render a esse Cristo, eu estou negando o amor de Deus por mim. Né? Porque eu sou bom demais, sou boa demais, sou, né? Sou o alecrim dourado da situação. Não, a missão de Cristo se manifestou para que você entenda que você está perdido. O amor de Deus se manifestou sobre as nossas vidas para que eu e você entendamos que nós estamos debaixo de uma condenação. E que esse amor quer tirar eu e você debaixo dessa condenação, das trevas, e nos levar para o reino do seu amor. Então, nesta manhã, o primeiro ponto que eu e você precisamos entender é: o amor de Deus também está sobre uma situação e uma condição que eu sou perdido. E eu preciso desse amor, e eu preciso aceitar esse amor. Porque tem muita gente que não aceita o amor de Deus, ela rejeita. O Senhor se apresenta a ela, fala que tem um plano para ela, fala que tem um céu de glória esperando ela, uma eternidade, mas ela nega esse amor porque ela quer viver de acordo com a sua própria vontade. Né? Como eu vi uma frase que era perfeita: o Senhor Jesus, ele não te oferece bens, mas ele te oferece cruz.
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí você tem que calcular o peso. Isso aqui que a gente vive é tão miserável, é tão pequeno comparado a uma eternidade, que às vezes eu fico tão agarrada nisso tudo que eu fico, não, Jesus, Deus, ele me ama tanto, mas tanto, tanto, que ele quer o meu coração. Ele não quer que eu mude minhas vestes. Ele não quer que eu mude meu comportamento. Porque ele me criou assim, né? Eu sou assim, Deus vai, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer. Sinto te informar, se tu nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, infelizmente você vai para o inferno. Desfrutar da ira de Deus. Então, quando Cristo te chama e pede para você renunciar a si mesmo, Ele está dizendo para você, olha, quem é bom sou eu, você não presta. Vem para mim que eu vou te ensinar a ser bom. Vem para mim que eu vou te ensinar a andar direito. Vem para mim que eu vou te ensinar o que de fato é bom, o que de fato é amor. Não esse amor sentimental, mas um amor verdadeiro. Então, quando a Igreja de Cristo está dizendo sobre o Cristo da cruz, sobre o amor de Deus através de João 3,16, ela está querendo te informar que você precisa de Jesus. Que você precisa do amor de Deus. Que você precisa de salvação, que você precisa de um Redentor. E se você só pode alcançar isso pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo amor de Deus pelas nossas vidas. Então não negue mais que nós não venhamos negar o amor de Deus até mesmo nas nossas atitudes. Porque através das nossas atitudes, por vezes como crentes, nós negamos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós deixamos de desfrutar a bondade de Deus sobre nós, quando eu não quero renunciar a mim mesmo. Quando eu não quero ser parecido com esse Deus, um Deus de amor. Porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus amoroso. E por toda a Bíblia vemos o quanto Deus é zeloso com o seu povo e que o seu amor é tão grande que Ele já tinha um plano para nos livrar de uma condenação. Esse plano de Deus não é um plano B, como o pastor Luiz pregou aqui de manhã. Era um plano, eu acho incrível que Deus ele já tinha um plano para as nossas vidas por nos amar. E você vai abrir comigo lá em Gênesis 3,15, que é um texto muito interessante, que você vai ver que o Senhor ele está deixando uma sentença, mas mesmo assim ele está abençoando a humanidade. Ao mesmo tempo que ele está derramando uma sentença sobre a humanidade, ele já está mostrando para ela que não é o fim, que tem uma chance. Que diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, que está falando sobre morte, sobre a ressurreição de Cristo, que a morte não vai ter mais um dia poder sobre as nossas vidas, em que nós viveremos eternamente. Adão e Eva estavam no paraíso, no Éden, jardim de delícias, mas pecam, Deus coloca sobre eles uma sentença, mas mesmo essa sentença de morte, ele está dizendo, mas eu tenho vida programada para vocês, através de um que vai se manifestar. Então, ao mesmo tempo em que só havia morte, agora Deus está no Éden já projetando uma vida para mim e para você. E eu preciso entender que vida é essa, que é a vida de Deus. E eu preciso desenvolver esta vida, eu preciso externar aos outros que esse Deus de amor habita em mim. Um Deus que deixou o seu Espírito para habitar em mim, para me ensinar e me aconselhar acerca das coisas do seu reino, sobre a eternidade. Então, ele resolveu se manifestar no tempo determinado, na hora certa. Jesus veio, nasceu de uma mulher, de uma virgem, sofreu todas as coisas que eu e você já passamos. Se alguma coisa nessa vida que tu falar que Deus não entende, ele entende. Porque ele já passou por todas elas.
Então ele te entende. Mesmo se ele não tivesse se manifestado, ele entenderia, porque ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então aqui nós vemos esse amor para comigo e com você. Quando eu li esse texto e entendi, e tem coisas que na Bíblia você só vai entender se o Espírito Santo te ensinar, eu disse, Senhor, que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo em que o Senhor está derramando uma sentença sobre a desobediência do homem, ao mesmo tempo o Senhor está declarando uma chance para este homem caído, um homem desobediente. E eu lendo os livros de Isaías e Jeremias, que agora eu cheguei no livro de Isaías, Jeremias, você vê as condenações, os juízos de Deus sobre uma nação corrupta, perversa, uma nação que sempre virava as costas para ele. E aí você chega em Isaías e você lê, esperarei para ter paciência de vós. Ele está dizendo, olha, eu vou castigá-los. Mas mesmo assim, eu quero vocês. Lá no cativeiro, em Jeremias 29, 11, ele vai dizer, eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Eles estavam debaixo de um castigo. Aí ele vai falar pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que eis. Se isso não é uma declaração de amor, eu não sei o que é. O povo está debaixo de uma desobediência, pagando sobre um castigo, e esse mesmo Deus vira para eles e diz, olha, eu tenho um futuro para vocês. Um futuro que presta. E ele diz, os meus pensamentos, os seus pensamentos nem se comparam com os meus. Os meus pensamentos são maiores que os seus. Os meus caminhos são maiores que os seus. Em toda a Bíblia você vê a manifestação poderosa do amor de Deus. Você vê que o povo está lá 70 anos, vai ficar cativo na Babilônia 70 anos. Vocês vão ser cativos, vão ser oprimidos por conta da desobediência de vocês. Mas mesmo no cativeiro ele vai dizer, povo meu, trabalhem, tenham filhos, prosperem. Porque o nosso Deus é um Deus que ele até nos castiga porque ele nos ama. Mas é um Deus que mesmo em meio à punição, ele nos faz prosperar em seus caminhos quando andamos em obediência. Eu passei por um processo, quando eu cheguei, no odre velho, a gente costuma brincar, quando eu cheguei no odre velho, eu era uma pessoa natural, muito natural, nada espiritual. E aí eu conheci o pastor e a pastora, e ali eles começaram um processo comigo de eu me tornar a pessoa que Jesus queria que eu me tornasse, que era uma pessoa espiritual. Só que todo o processo que vai te levar para algo que é benefício para a sua alma, vai doer em você. E aí todas as vezes que eu leio o livro de Jeremias, que eu vejo o barro na mão do oleiro, eu lembro de mim. Ele falou assim, tinha hora que ele falava assim, não tá bom, vou ter que amassar de novo. Isso doía na minha alma, doía na minha carne. Eu sofri bastante durante um período aí de 1 ano, quase 2 anos aí, sofrendo ali na mão do oleiro. Falei, Senhor, não sai mais não, Deus. E o Senhor apertando lá para sair mais, não sai mais não. E eu vi que no meio da disciplina que o Senhor estava me colocando, eu vi que no meio da disciplina, o Senhor me fez multiplicar os dons. Porque Ele me ama. No meio da disciplina, que eu estava sendo amassada lá, o olheiro estava me amassando, eu colocava um pouquinho mais de água, amassava um pouquinho mais de novo, vou moldar mais um pouquinho. E tinha pregação que eu chorava de raiva, não era porque às vezes o crente está aí chorando, às vezes não é porque ele está triste. Às vezes não é porque ele está com o caco quebrado, e aí vem a irmã que não tem discernimento espiritual. Eis que eu te digo que estou sarando as suas feridas. A gente até finge, mas às vezes o crente está chorando aí, não é porque ele está sentimental, melancólico, é porque o Espírito Santo está dando uma coça nele. Que tem horas que a gente está sentado aí, a gente leva uma coça espiritual, que os nossos lombos saem sangrando. Teve um dia que Deus não deixou ninguém chegar perto de mim. Eu falei assim, hoje é comigo e contigo.
Já viu aquela coça que a mãe dá? Que não deixa nem o irmão chegar perto, porque às vezes o irmão mais velho tenta se meter na coça do irmão mais novo. Né? Tinha vezes que a minha irmã tentava se meter na coça que a minha mãe ia me dar, mas tinha vezes que minha mãe não deixava, não. Se tu vir, tu vai apanhar também. Tem situações que o crente está chorando aí porque ele está sendo disciplinado. E o Espírito Santo vai deixar ninguém nem perguntar para você o que está acontecendo. Porque ele vai te disciplinar. É isso que eu e você precisa entender, que o amor de Deus disciplina. Né? Ele não é um Deus irresponsável com as nossas emoções. Então vai ter, no processo de que você vai estar sendo amassado, né? Todo mundo fala, né? Ah, sou azeitona. Né? Todo mundo gosta da expressão, né? Quanto mais amassa a azeitona, mais sai azeite. Eu fico olhando assim, eu falei, Deus, se o Senhor não quiser me pisar, não precisa. Não precisa, Deus. Deixa eu ser azeitona. Tá bom, eu vou alimentar alguém também. E o povo ama falar essa expressão, né, da azeitona. Quanto mais tu pisa, mais azeite sai. E muitas das vezes, muitas pessoas, quando estão sendo pisadas por Deus, o que elas fazem? Mete o pé. Porque o amassar de Deus é dolorido na sua carne. Por isso que quando Jesus está dizendo, que hoje falou para a multidão em João 6, hoje não tem pão para vocês comerem. Porque tem multidão que é assim, né? Tem crente que é assim. Segue a Jesus porque tem pão para comer. Tem a palavra profética, né? Levanta a mão para receber. Aí os crentes estão tudo levantando a mão para receber. Aí quando chega alguém que não fala para você levantar a mão para você receber, mas fala para você se arrepender, o que o crente faz? Mete o pé. Mas entenda que o amor de Deus, ele não é um amor de Deus que te obriga a ficar, não. É um amor que ele externa a você, mas ele te diz, se você quiser ir embora, você pode ir. O mundo está aí, o inferno está aí, as trevas estão aí. Quem quiser sair, pode sair. Mas, graças a Deus, que eu creio em nome de Jesus, que eu e você somos Pedro, e que dizemos, Senhor, para quem eu iria, se só tu tem palavras de vida eterna? Né? Tem horas que Jesus fala assim, vai entrar ou vai sair, Kézia? Aí eu falo assim, é melhor ficar, né? Tem palavras de vida eterna aqui, eu não sou nada besta. Porque tem horas que ele vai te perguntar, ele é um Deus amoroso, mas ele vai te perguntar, você quer ficar ou você quer sair? Porque para ficar, você tem que seguir as regras da casa. E as regras da casa está tudo escrito aqui nesse livro, que tem 66 livros aí, lindo, maravilhoso, que você pode desfrutar dele, você pode entender a vontade e o amor de Deus sobre a mim, sobre a sua vida, através dessa palavra. E o amor de Deus, ele é simples, mas ao mesmo tempo, ele é extraordinário. Ele chega a ser terrível, às vezes, o amor de Deus. Porque um amor tão profundo é um amor que não tem como nós explicarmos em palavras. Quando nós vamos falar da pessoa de Deus, às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade. Eu falei, meu Deus, como eu vou falar do Senhor? Que é um Deus tão grande, de eternidade em eternidade tu é Deus. Tu está acima da eternidade, na realidade. O Senhor criou a eternidade. Como eu vou explicar às pessoas esse Deus, esse amor que é extraordinário, que nos ensina? Porque nós somos cheios de pecados, cheios de iniquidade, cheios de coisinhas. Mas esse Deus, ele tem prazer de sentar para nos ensinar. Quantas e quantas vezes eu estava ali na salinha e tinha dias difíceis e eu estava sem paciência para ensinar as crianças acerca desse amor de Deus. E por muitas vezes o Senhor me constrange, como me constrangeu agora, de que quantas e quantas vezes nós não somos pacientes para pregar ao outro sobre o amor dele, e muitas vezes ele senta junto conosco para comunicar o seu amor por nós. É incrível que às vezes a gente ouve um não aí na rua, não quero saber de Deus não quero esse folheto não. E a gente não insiste, né? Que vai pro inferno mesmo, que morra. Não é isso que a gente fala? Todo mundo já pensou isso, não seja hipócrita. Todo mundo já pensou
pensou isso? Que morre, que vai para o inferno mesmo. Mas esse Deus que depositou o seu amor em nossos corações é o mesmo Deus que nos ensina o amor dele, com paciência, porque ele é longâmino, né? Ele senta conosco. Fulano, tu tá errando aí. Acho melhor tu melhorar. Deixa eu endireitar as suas veredas. Deixa eu aplanar os seus caminhos. Deixa ser o seu Deus da sua vida. Ele não tem paciência. Quantas e quantas vezes eu e você já erramos com Deus? Hoje mesmo, eu e você vamos errar muitas vezes com Ele. Vamos ofender a santidade dele. Porque a gente peca todos os dias. Mas mesmo assim a misericórdia dele nos alcançou. Nos alcançou? Porque se tu abrir o olho de manhã, não é porque você é forte. Não é porque você tem saúde. É porque o amor dele te despertou. Porque se não fosse o amor dele para te despertar, você não estaria aqui hoje. E eu queria entender por que o ser humano ele é tão duro de coração para Deus. Às vezes nós somos tão flexíveis para tantas coisas, mas quando envolve Deus, nós endurecemos o nosso coração. Eu queria entender por que até eu mesma, muitas vezes o Senhor quer me ensinar e eu falo, aqui não, Deus. Vai lá na outra área da minha vida que eu estou precisando mais. Senhor, se tu quiser mexer lá na minha área financeira, tu pode triplicar. Né? Senhor, mexe lá. Senhor, eu preciso de uma bênção, não vou desistir, como diz a Cassiane. Senhor, eu não vou sair daqui. Né? Senhor, toca lá na minha vida sentimental, Deus. Tu sabes que eu estou carente. Né? Eu já falei isso também uma vez. Senhor, mexe lá na minha outra vida, na minha outra área, Deus. Tu sabe que eu estou precisando de um carro para ir trabalhar. Tu sabe que eu estou precisando de uma moto, fazer um moto-Uber. Mexe lá, Deus. Mas aí quando esse Deus de amor se apresenta para mexer no seu interior, o que a gente faz? Sai para lá. Deus, aqui não. Esse Deus que os crentes pregam aqui, expõe nossos pecados, as pessoas não dizem assim, porque Deus não envergonha ninguém. Quem disse isso para você? Eu vi um monte de gente na Bíblia que ele falou umas verdades. A mulher samaritana, que o povo gosta de dançar a história dela, né? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu chegou, né? Aí Jesus diz, vamos sentar aqui para a gente conversar, me dar um pouquinho de água. Ela, como é que tu judeu, sabendo que eu sou samaritana, vai me pedir água? A gente não se dá bem, Senhor. A gente não se bate. Se alguém vê a gente aqui conversando, vai dar problema. Aí que Jesus diz, se tu soubesse a água que eu posso te dar, né, você nem me questionaria. E aí o papo tá muito gostoso, né? Outra vez, né? Nossa, esse judeu aí tá com tudo, né? Tá no eixo que eu te digo, vou te dar isso, vou te dar promessa, vou te dar isso, vou tirar de você da escassez. Mas aí ele diz o que para ela? Mulher, vai buscar o teu marido. Imagino ela toda sem graça. Senhor, eu não tenho marido. Aí ele dissesse, você disse a verdade. Porque, né, não é teu marido e também os outros 5 também não era. Jesus vai falar para ela que praticamente que ela é o quê? Uma prostituta e uma adúltera. Esse amor que a gente imagina de Deus, né, é um amor que nunca vai expor pra gente o que a gente é. Né? Uma vez ele disse pra mim, tu é rancorosa. Né? Tu ainda não entendeu o meu amor. Já pensou se eu fosse com você, o que você faz com os outros? Né? Porque eu sou rancorosa num ponto assim, irmãos. Se a pessoa perguntar comigo, eu praticamente esqueço que a pessoa existe. Se a pessoa estiver ali do outro lado da rua, eu passo por ela, eu fingi que não vi ela. E o Senhor, vamos, né? Rancorosa, vaidosa, orgulhosa. O Senhor vai falar para você quem você é. Então é isso aí, você precisa mudar, hein? Você precisa ser melhor. Por isso que a gente não quer o amor de Deus, não é? Porque Ele sempre vai expor para mim e para você quem você é. E nós nunca queremos, a gente quer bater no peito, né? Porque eu sou muito determinado. Porque eu sou muito forte. Trabalho comigo? Bora, pode contar comigo que eu tô
estou junto. Mas quando o Espírito de Deus diz que você é ruim, ou que você é amargurado ou amargurada, que você é iracundo, que você é desobediente, o que a gente faz? Não, isso não é Deus, não. Isso é implicância da irmã que está falando comigo. Porque entenda uma coisa, nem sempre a voz de Deus vai vir aqui no seu ouvido falando para você quem você é, não. E se você não lê a Bíblia, é pior ainda, que ele vai ter que usar quem? Sempre os ruins da igreja. Quem são os ruins da igreja? Os pastores. E se eles são pastores bíblicos, aí que eles não prestam. Eles são os piores. Porque entenda, Deus continua usando pessoas. Para mim e para você. Porque se ele não precisasse usar pessoas, não faria sentido eu e você estarmos aqui aprendendo das coisas concernentes ao reino para falar a outros. Se ele quisesse usar anjos, ele desce lá anjo, convence eles. Duvido que se um anjo descer aqui agora, com o aspecto que ele tem, não fica nenhum aqui para contar a história. Essa é a verdade. Se você lê o livro de Ezequiel e o livro de Apocalipse, você vê como é que são os anjos, né? Que a gente acha que os anjos são aqueles anjos do cabelo lourinho, enroladinho, dos olhos azuis, com aquela asinha branca, né? Aí o livro de Ezequiel vai relatar para você que eles têm olhos em todos os lugares, que tem uns que tem 4 cabeças. Aí desce um anjo aqui, aí, né? O anjo de Deus está passando aqui, né? Tem muitos falsos profetas, como disse o pastor, as prostitutas espirituais. Vou usar essa frase agora, isso não vai sair mais da minha boca. As prostitutas espirituais, ele vai falar, olha o anjo passando no meio da igreja. A igreja se arrepia, né? Nossa, estou todo arrepiado. Dá vontade de falar, Senhor, abre o olho espiritual de todo mundo para ver. Se é anjo ou se é demônio que está passando no meio da igreja. Porque mudança através do Espírito de Deus a gente não quer. Lembra que o João Batista estava pregando uma mensagem de amor. Era uma mensagem de condenação, mas ao mesmo tempo era uma mensagem de amor. Imagino eu que ele era insuportável. Eu falo assim, caramba, João Batista, te aturar aqui, essa pessoa não era convertida aqui de verdade, para aturar o João Batista era difícil. Que ele já chegava já botando o dedo na ferida. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos... Como é que ele chamava os fariseus? Raça de... Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Até filho de Abraão ele pode suscitar dessas pedras. Se liga, fariseus. Outro ponto que ele vai falar. Olha, vocês não querem ser batizados por mim nem pela água não, para arrependimento, né? Mas vai vir um, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Que se vocês não quiserem ser batizados com a água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que mensagem, né? Poderosa. Né? E a gente canta, me batiza com fogo. Não faça isso. Esse fogo aí não é o fogo que as pessoas acham do Espírito Santo. Esse batismo aí de Jesus com fogo é o fogo do inferno. E João Batista está dizendo, vocês não querem ele para batizar vocês com o Espírito Santo. Mas ele vai batizar vocês então com fogo. Vocês precisam escolher. Ou é com fogo ou é com o Espírito Santo. Porque a gente precisa entender que Cristo se manifestou, o amor de Deus para conosco é para nos livrar dele mesmo. A gente acha que o dono do inferno é o diabo, né? Tá lá com aquele garfão, cheio de mulher lá, né? Aquela luxúria danada, aquela risaiada danada, aquela chocarrice, né? Mas aí, esse Cristo e esse Deus que eu conheço, ele diz que o inferno é o lixão do mundo. E quem vai inaugurar o inferno é o anticristo e a besta. E quem vai para lá também ser jogado lá é o diabo, que vai sofrer junto com os demônios caídos, por ser desobediente. Então o inferno não é o diabo é o dono do inferno. Né? Eu acho que eu vou ficar pertinho do diabo para a gente zoar. Né? Vai zoar bastante, rangendo o dente e gemendo. Porque o dono do inferno não é o diabo não é dono de nada. Entenda uma coisa.
O diabo não é dono de nada. Nem das pessoas que estão aí fora ele é dono de alguma coisa, porque todas são criaturas de Deus. Ele vem para fazer arruaça, ele vem te seduzir para você ir para o mesmo lugar que ele, porque ele é invejoso. Então o que ele vai fazer? Vai falar, não precisa ir para a igreja não, Deus já mora no teu coração. Não precisa batizar não, Deus já mora no teu coração. Vai ficar lá com aqueles crentes lá tudo defeituoso, aqueles crentes corruptos, aqueles crentes, né? Que tem os crentes que só Jesus, mas eles também são filhos da desobediência, entenda isso. Porque uma coisa não anula a outra. Não ache que se você tendo Deus no seu coração e o outro, né? O outro crente, o crente que peca lá, não vou para a igreja, porque ele vai para o inferno, ele vai você. Eu que preciso entender isso, você precisa entender isso. Eu não posso me limpar no outro. Eu ouvi uma frase até de uma pessoa nessa semana que falou assim, eu não confio em ninguém, porque todo mundo é... Eu falei assim, então, se você não confia em ninguém, se você quer uma integridade de alguém, primeiro é você que tem que ser íntegro, é você que tem que ser crente, é você que tem que ser verdadeiro, é você que tem que honrar com seus compromissos. Se o outro não faz, e daí? Quem tem que fazer é eu e você. Porque crente que deu mau testemunho, eu tenho desde o princípio. Nós tivemos Caim e Abel. Um era bom, o outro era mau. Mas nem pela perversidade de Caim, Abel deixou de dar o que era bom para Deus. Até porque, não sei quem foi que deu essa palavra de oferta aqui sobre Caim e Abel, que vai falar que Caim deu primeiro a oferta. E depois foi Abel, observando a oferta de Caim, poderia ter dito assim, vou dar a mesma coisa do que o meu irmão, né? Mas o mal dar do irmão não o influenciou de dar o que era devido. Se o crente está fazendo o que é errado, isso não me dá o direito de andar como ele. E muito menos de julgá-lo. Eu preciso ser exemplo para que ele ore e queira me imitar. Paulo não vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então não caia no papinho do diabo, que quer dizer que, não vá para a igreja não, porque lá só tem gente, né? Pode ter certeza, que só tem gente que não presta. Mas é os que não prestam que entenderam que tem alguém que presta e que a gente precisa desse Deus, de amor. Essa é a diferença. Eu não presto, eu não sou nada, mas eu entendo que tem alguém lá que vai me ensinar a ser quem eu preciso ser. Não é que você vai deixar de pecar, mas você vai errar menos, você vai pecar menos. Você vai andar no caminho da verdade. Se os outros não querem andar, faça a sua parte. Entenda esse amor, viva esse amor e externe esse amor aos outros. Que é o quê? Um atributo que o Senhor decidiu dividir com a gente e também é um fruto do Espírito. E como é que eu externo esse amor? Sendo espiritual. Não tem como eu ser um crente amoroso se eu sou carnal. Não tem como eu externar esse amor de Deus se eu vivo na carne. O que vai realmente me governar vai ser minha carne, não o Espírito de Deus que habita em mim. Mas, na hora que eu fui fazer esse esboço aqui, eu coloquei 5 jeitos. Deixa eu ver aqui. O que precisamos entender sobre o amor de Deus. Eu separei 5 formas desse amor de Deus sobre as nossas vidas, para que eu e você entendamos. São muito mais. Mas por conta do horário, a gente vai se estender muito. Mas são 5 formas aqui que a gente vai entender como é esse amor de Deus para conosco. E o primeiro, esse é o mais legal, que você precisa entender. Que as pessoas ainda no mundo inteiro ainda não entenderam sobre o amor de Deus. Que não é um amor sentimental. Eu e você precisamos entender que Deus não é sentimental. Então, abra comigo em Hebreus 12:6. Que diz:
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então esse amor não é um amor sentimental. Porque um dos atributos de Deus é a justiça. Então, ele é um Deus justo. E ele não pode negar a si mesmo. Ele é um Deus amoroso? É, mas também é um Deus justo. Então, por ele ser um Deus justo, ele não se move por sentimentalismo. E esse amor, que não é sentimental, Deus quer que nós também sejamos crentes, que não sejamos sentimentais, porque ele não é sentimental. Lembra que eu falei que o amor é um atributo que Deus divide conosco? Então, se é um atributo que Deus divide conosco, é uma coisa que nós precisamos viver de acordo e parecido com Deus e com a sua palavra. Então, ele não é um amor sentimental. Então, Deus não se move por sentimentalismo, mas por justiça. O Senhor não depende do nosso amor. Ele é Deus. O Senhor não tem pena de nós. Por isso, nos adverte. Já viu aquela mãe que fala assim: eu não vou bater no meu filho não, porque senão quando ele crescer, ele vai ficar traumatizado e ele vai ficar com raiva de mim. Aí a educação positiva. Quem aqui já ouviu falar da educação positiva? Ninguém aqui já ouviu falar dessa educação dos infernos? Porque isso é uma educação dos infernos. Tem uma influenciadora digital que ela ensina assim: o meu filho ele não quer ir tomar banho. Não quer ir tomar banho. Você dá uns brinquedinhos, meu filho, olha, você vai brincar mais um pouquinho, mas daqui a pouco você vai tomar banho. Aí já chegou a hora, o filho tá lá brincando, aí ela vai falar com ele de novo: vai tomar banho, meu filho. Mamãe, eu não vou porque eu não quero. Aí você tem que se abaixar, olho a olho com o seu filho e dizer: meu filho, é muito importante você tomar o seu banho. Né? Porque na hora do banho, né, você joga fora todas as baquetas. Né? Explicar. Eu não estou falando que você não tem que ter um diálogo com o seu filho, que você não possa conversar com o seu filho, que você tem que espancar o seu filho a todo momento. Mas a gente entende que a correção nunca foi um instrumento para traumatizar ninguém. Eu não fiquei traumatizada. A primeira coisa que eu tinha, que minha mãe me deu, que me deu, tinha 9 meses. Porque as crianças hoje em dia, né, elas estão, né, avançadas. O neto da Camila estava ali conversando, ele só tem 3 meses. Eu fiquei assim, abismada. E aí, tudo que ela falava que não ia me dar, eu jogava a minha cabeça para trás. Né, e batia a cabeça forte. E falava, eu sempre fui um pouquinho birrenta, um pouquinho mimadinha. Então eu jogava a cabeça para trás. Ela falou que teve um dia que ela não aguentou, não. Ela me deu uma correção de acordo com o meu tamanho, mas me deu. E ela falou que a partir daquele dia eu nunca mais me joguei para trás. Porque ela sabia que se eu me jogasse para trás, alguma coisa poderia ter na minha cabeça, que um traumatismo, mesmo que pequeno, isso iria me prejudicar. Então ela preferiu me prejudicar de outra forma para que eu não pudesse ter alguma coisa a longo prazo. Então correção nunca foi sinônimo de que você não ama o seu filho, mas na realidade você o ama, por isso que você o corrige. Eu conheço uma mãe que não educa a filha dela. Faz o que quer. A filha foge, vai para casa de um, vai para casa do outro, chega de madrugada em casa e é uma adolescente. Mas não corrige porque tem medo da adolescente se revoltar. Eu era uma adolescente e minha mãe olhava para mim e falava assim: se tu der a mesma bobeira que as suas amigas adolescentes dão, tu vai chegar em casa toda vez que tu vai apanhar. Aí eu não era boba nem nada, não vou ser besta igual a elas, vou andar de acordo com a regra que a minha mãe estabeleceu, porque eu não vou ficar apanhando na escola. Deus me livre. Qual a vergonha do mundo é apanhar na escola? Eu não vou apanhar na escola. Repetir de ano? Tinha vezes que eu falei assim: meu Deus, agora que acho que dessa vez não vou passar nessa matéria. Senhor, me ajuda a passar, senão eu vou apanhar quando chegar em casa. Porque eu tinha pavor de apanhar, eu tinha pavor da minha mãe. E nós temos que entender Deus assim. Deus, ele não é aquele que vai passar a mão na sua cabeça, porque com o pecado é assim.
tem uma consequência. E o Senhor, Ele vai fazer você aprender. É melhor você aprender olhando o erro dos outros do que você aprender errando. O Senhor, Ele não é um Deus sentimental. Entenda uma coisa, Deus, Ele não precisa de mim, de você. Hoje eu vou no culto de manhã, porque Deus tem que me ver lá. Deus não precisa dessa coisa miserável não, gente. Desse sentimento, dessa ideia não. Você vem porque você precisa. Eu estou aqui porque eu preciso. A gente acha, né, que porque Deus nos ama muito, Ele fica refém da gente. Tem muito filho que coloca a mãe como sua refém. Se eu fazer esse tipo de comportamento, eu vou externar ela, vou falar, te odeio. Se eu falasse a mãe que me odiasse, ela pagava mais. Na realidade, eu te odeio. Tem gente que fala assim, eu te odeio. Você não é uma mãe boa. A mãe está ali se sacrificando, fazendo de tudo que pode pelo filho, o que pode, o que não pode. E o filho, às vezes, ele usa algumas estratégias para colocar a mãe na palma da mão dele. Só que não tem como você colocar Deus na palma da sua mão. Sinto te informar. É você que está na palma da mão dele. Né? E ele vai dizer, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, um Deus que nunca morre, um Deus que é sempre vivo. Então, entenda uma coisa, o amor de Deus não é esse amor sentimental, esse amor melancólico. Já viu quando você só prova o seu amor por alguém? Quando você briga com aquela pessoa, discorda de você. Aí você realmente vai saber se você ama ela. Vou contar um fato aqui para vocês que agora eu posso contar. Que agora, né, eu sou comprometida. Né? Aquela melancolia, aquele amor para lá, aquele amor para cá, aquela coisa outra, né? Aquele início. Aí a gente se desentendeu. Né? A gente se desentendeu ali. Eu olhei para a cara dele com um olhar de querendo matar ele, sai de perto de mim. E ele ali irritadíssimo, porque eu irrito as pessoas com o meu comportamento, né? Que às vezes eu sou mimadinha demais. Né? E aí eu irrito bastante. E ele olhou para mim irritadíssimo. E eu olhei para ele com vontade de socar a cara dele. Aí eu falei assim, acho que agora agora eu acho que eu me lasquei, acho que amanhã de manhã ele vai me mandar uma mensagem dizendo, olha, né, você vive a sua vida, porque isso já aconteceu comigo outras vezes, entendeu? Então eu estava ligado. Você vive a sua vida, e eu vivo a minha vida, e a gente vai vivendo. Tá, vim para a igreja domingo de manhã. E aí chegou a mensagem. Ai meu Deus, eu não vou abrir. Eu acho que a partir de hoje eu sou solteira. Não vou abrir. E aí quando era a mensagem, uma mensagem tão bonitinha, me quebrou naquela parte. E ele disse assim, olha, nem que você queira ou não queira, mas eu não vou mais desistir de você. Olha, ainda me deu um anel de compromisso. E ali eu vi que o amor, ele não é exercitado através, né, daquela melancolia, daquela melação, porque eu te amo daqui, porque você é o amor da minha vida, porque você é isso, você é aquilo. Não. É quando a gente discorda de alguma coisa, que a gente discorda bastante de muitas coisas, mas mesmo assim a gente quer estar com o outro. Quantas e quantas vezes a gente já se desentendeu? Eu e a pastora. Muitas vezes tinha dia que meu nariz parecia que ia sair fumaça. Falei assim, vou voltar mais pra cá na igreja não. Só me julga. Só me repreende. Nada de bom. Aí ia pra casa e o Espírito Santo trabalhando no meu coração, porque eu também sou geniosa. Pra quem me conhece, eu sou um pouquinho geniosa. E aí, no outro dia, eu vi, quando eu chegava, ela me abraçava desse jeito dela, né? Que não guarda nada, porque ela não guarda nada. Ela é assim, ela chega até às vezes do jeito dela de ser 20 abraçadas, às vezes te dá uma ira. Mas, mesmo assim, a gente foi se desenvolvendo, e hoje em dia, nós realmente desenvolvemos esse amor. De que ela discorda de mim, eu discordo dela, mas a gente continua
crescendo junto. A igreja do Evangelho Pleno acho que é uma maior demonstração de amor para com o Senhor. Não somente com o pastor Luiz ou com a pastora Arlete, mas o comportamento de todos nós, ao permanecermos, externou que nós amamos o Senhor e a sua palavra. Então, o amor de Deus não é um amor sentimental. Ah, Senhor, tu entende. Aí Deus vai falar assim, meu filho, eu te entendo, senta aqui, toma um café. Deus não é assim. Deus é grande em poder. Os olhos dele é como chama de fogo. A sua voz é como som de muitas águas. E ele é um Deus que se tiver que te punir, ele vai te punir. Se é um Deus que tiver que te disciplinar, ele vai te disciplinar. Se é um Deus que vai falar para você não, ele vai falar não. Teve uma vez que eu estava num culto da família e eu ia tomar uma decisão. E achava certa de tomar aquela decisão. E aí quem leu a palavra inicial, né, para iniciar o culto, leu lá em Provérbios 16:1. Muitas são as preparações, né? Muitos são os seus projetos, mas do Senhor a palavra da... Aí eu já me chateei, eu falei, Senhor, de novo? Não de novo? Poxa, Deus, eu só sabia que eu já tinha me decidido. Isso vai falar não para mim? E ele disse não, e depois eu entendi que o não dele estava me livrando até mesmo de ser envergonhada. Porque o nosso Deus é assim, todas as vezes que ele te der um não, ele está te guardando. Ele está te preservando, ele está te escondendo, para que você não sofra os seus sentimentos que não prestam. O seu sentimento não presta. Mas o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, já está lá no futuro, ele já sabe. E ele vai te dizer não. Ele vai dizer, deixa eu endireitar suas veredas. Eis que estou à porta e bato. Deixa eu entrar. Quando ele entrar, você pode ter certeza que ele vai tirar muitas coisas que vai doer em mim e em você. Mas entenda que ele não é sentimental. Não ache que nos dias de seus problemas você vai se ajoelhar para Deus e vai chorar achando que Deus vai ter pena de você. Ele não vai ter pena. Ele vai simplesmente falar, continua fazendo a minha vontade. Quantas e quantas vezes eu tive que orar por alguém e eu que estava precisando de oração? Quantas e quantas vezes eu tive que me alegrar com a vitória de alguém, mas eu precisava da mesma coisa que a pessoa tinha e eu não tinha? O Senhor é assim. Senhor, hoje eu não estava muito afim de pregar. Tem como botar outro no meu lugar? Não, é você. Seu coração está sangrando? Vai sangrando mesmo, que no decorrer da caminhada eu vou te curando, vou estancando o pus, vou fazendo curativo, mas continua na caminhada. O Senhor não é assim. Hoje olhou para a Camila e falou assim, nossa, minha filha hoje está quebrada, pode dormir mais um pouco. Eu falo assim, levanta, pega a sua revista, vai animado, espera no Senhor, anima-te. Fala, Senhor, não é possível, que eu ainda além de esperar tenho que me animar. Ele é assim, né? Deus é assim. Todas as vezes que eu li o Salmo 27, eu lia, espera no Senhor, anima-te. Eu falei, caramba, além de esperar, eu tenho que esperar animada. Porque ele considerará o desejo do seu coração, mas na espera você precisa se animar. Ele é um Deus extraordinário, porque ele vem com a solução, só que a solução é totalmente adversa com a sua realidade. Porque ele não é um Deus sentimental. Ele vai dizer para Abraão, daqui você vai ser pai. O que a Sara vai fazer? Vai rir. Tu acha que Deus riu junto com ela? Não, ele vai falar, Sara, por que você está rindo? Eu sempre lembro do pastor, para de bobeira, Luísa. Que às vezes ele fala assim com a Luísa, para de bobeira, Luísa. Deus olhou para ela, está rindo porque para Deus alguma coisa impossível? Ele vai repreendê-la ainda. Não acha que os seus sentimentos são capazes de convencer a Deus de alguma coisa. Porque não são, porque o amor de Deus não é sentimental. Quantas e quantas vezes um pai ou uma mãe precisava guardar um dinheirinho e o filho falava assim, eu quero comer um biscoito. Mas você não podia dar o biscoito.
Porque tinha alguma coisa que você tinha que fazer que era pro bem pro filho. É a mesma coisa que Deus. Senhor, eu quero. Ele até pode querer te dar, mas ele está te preservando, que você precisa amadurecer mais um pouquinho para receber o que vem dele, que é perfeito. Então o amor de Deus não é sentimental, mas é um amor que te prova para você, é um amor racional. Ele te prova que te ama, mas nem por isso que ele te ama, ele vai te isentar de sofrer tribulação. Ele vai te isentar de sofrer calúnia. Ah, mas eu sou filho de Deus, e daí? Jesus também era. E foi caluniado, foi cuspido, foi açoitado, foi escarnecido. Entenda, o amor de Deus não vai te isentar de sofrer, porque você ainda está no corpo caído, de pecado. Mas ele vai te dar força para você ultrapassar as barreiras da vida. Então entenda, não faz cara de coitado para Deus não, achando que Deus vai se comover, porque ele não vai não. Vai fazer igual o pastor Luiz fez comigo, eu falei para ele: pastor, eu preciso de uma semana no spa, pastor. Ele vai falar: minha irmã, não é isso que você precisa. Você precisa de uma semana aos pés do Senhor, orando. Uma semana não, uma noite aos pés do Senhor, chorando, que a paz dele, que excede todo entendimento, vai te ajudar. E foi o próprio Deus falando comigo. Você não precisa que eu te dê algo para te aliviar. Você precisa da paz de Deus, que excede todo entendimento. Do amor de Deus, que é o suficiente para você conseguir caminhar. Outro amor que eu entendo, e que está escrito na palavra de Deus, é o amor sacrificial. E está lá em João 15, 13. Que vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É o amor que se deu. Esse amor olhou para a nossa condição, mas mesmo assim decidiu se entregar por nós, mesmo sabendo realmente quem somos. É um amor de sacrifício. É um amor que se entrega. Não é um amor que olha para mim, a Kézia vai errar 50 milhões de vezes. Ah, eu não vou morrer por ela não, porque ela vai errar. Não. É um amor que mesmo sabendo quem eu sou, vai se sacrificar por mim. Vai se entregar por mim. O Senhor não sabia que ia chegar um momento que você ia negar ele? Porque a gente fala tanto de Pedro, né? Ah lá, negou Jesus 3 vezes, vacilão. E aí você fazemos o quê? Quando nós deixamos de ler a Bíblia para ficar no Reels. Arrasta para cima. Arrasta para cima. Às vezes o Senhor quer falar contigo através da sua palavra, mas você está negando ele. Às vezes o Senhor te chama para oração, para você desabafar aquilo que está dentro do seu coração para ele. O que tu faz? Amiga, tu não sabe. Estou passando por um problema, amiga. E ainda fala assim, que só Deus pode me ajudar. Você está o quê? Negando ele também, está fazendo igual o Pedro. Quando ele chama, vem que eu vou te dar dom, vou te dar talento para desenvolver na obra, Senhor. Tu sabe que eu sou muito tímido. Eu não sei falar. Você está negando ele. Mas ele não sabia que você ia fazer isso tudo? E mesmo assim ele resolveu se entregar na cruz por mim, por você? Porque é um amor sacrificial, o amor que dá a sua própria vida para benefício nosso. O Deus que é perfeito se tornou pecado para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. É um amor de sacrifício. Você que é mãe se sacrificaria por alguém que fez mal ao seu filho? Você se sacrificaria por alguém que fez mal para o seu filho? Mas Deus sacrificou o seu filho, mesmo sabendo que nós ofenderíamos ele. É um amor que se entrega, que não vê as consequências, que mesmo que nós externamos através dos nossos comportamentos que não amamos, mesmo assim ele se entregou por nós. Mesmo assim ele se deu por nós. Então o amor de Deus não é sentimental, mas é um amor sacrificial, o amor que se entrega, o amor que se deu, o amor que não olhou para o dano, mas olhou
para aquilo que eu e você poderíamos correr lá na frente, e nos salvou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Ainda nos deu um novo nome, né? Nação Santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, né? Ainda falou que a gente é tudo isso, porque ele se deu por mim e por você. O amor de Deus, ele também era um amor incondicional. Vamos abrir lá em Romanos 5, 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor incondicional. Esse amor não se baseia em nosso desempenho ou fidelidade. Ele nos ama com base de quem Ele é e não de quem nós somos. Então, Deus ele vai continuar nos amando independente daquilo que nós fizermos. Claro que nós venhamos ter cuidado e achar que esse amor de Deus é um amor banal, né? Ah, eu posso fazer tudo que Deus vai continuar me amando. Ele pode até te amar, mas ele vai te rejeitar. Essa é a verdade, entenda isso. Que entra na questão do amor sentimental. Ele te ama, sendo pecador. E Deus, quando promove o plano de salvação lá no Éden, ele já sabia que nós éramos pecadores. Mas ele nos trouxe para o seu reino para que nós venhamos cumprir a sua vontade. Ele continua nos amando. Ele ama a criatura que não se arrepende? Ama. Por isso que ele levantou um povo, uma igreja, para pregar o amor dele a esse povo que está perdido, que ele ama. E que você, mulher ou homem, precisa comunicar àquele que está do teu lado sobre esse amor que te alcançou. Porque quando a gente vira crente, se torna crente, a gente olha para o outro e acha que o outro é o... Ah, sai para lá. Deus me ama e não te ama. Presta atenção. Eu sou imaculado, ou imaculado e você não é. Esse amor é um amor que me alcançou, um amor sacrificial, um amor incondicional, que me faz entender que ele me amou, me resgatou, me salvou, e agora eu preciso comunicar ao outro que ele também tem a mesma intenção. E nós olhamos o outro como um nada. Às vezes tem crente assim, né? O crente vaidoso. O crente que foi falado aqui, o crente inchado, né? Que ele se acha a quarta pessoa da Trindade. Que ele desce do monte, tem gente que desce do monte assim inflado. Eu falo assim, misericórdia. Tem a misericórdia dele, tem. Que ele acha que ninguém mais pode alcançar a misericórdia de Deus. Que só ele pode orar. Que Deus só vai ouvir ele, né? Ah, Deus não te ama não, Deus me ama, porque eu sou a quarta pessoa da Trindade. Santa! E se alguém tocar na orla dos meus vestidos, é curado. Né? Mas a pessoa não sabe que ela é pobre, cega e nua. Como uma das igrejas de Apocalipse era rica, mas era pobre, cega e nua. Então entenda que esse amor sacrificial, incondicional que te alcançou, é o amor que tem que alcançar o outro. É um amor que tem que alcançar quem está aí fora. É um amor que talvez uma escala que você cumpra vai fazer a diferença na vida de alguém. É um amor que talvez um louvor que você ministre vai dizer do amor de Deus para alguém. É um amor que talvez você dizendo, fulano, estou indo para a igreja, fica com Deus. Que Deus te ajude um dia para que você possa andar de mãos dadas comigo. Eu estou indo. Isso de pouco a pouco faz diferença. Só que a gente acha que o outro não é capaz. Ah, ele é muito sujo para Deus alcançar ele. Mas Deus te alcançou. Ah, mas aquela pessoa ali, para ela se converter, vai ter como não. Ali eu vou ter que fazer uma campanha de 1 ano, não sei quantas sextas-feiras, para fulano se converter, porque aquilo ali... Só Jesus. Aí a gente fala isso, né? Porque ali só Jesus. Você já tem tudo. E o suficiente. Né? Através do Espírito que convence o homem da justiça.
Só que a gente acha que a gente vai convencer. E a gente não fala desse amor que não é sentimental, mas um amor sacrificial. Se arrependa para que você possa viver. Ande na presença do Senhor para que você tenha vida e vida com abundância. Para de fazer voto de tolo se Ele quer a sua obediência. É isso que às vezes falta você falar lá dentro da sua casa. Teve uma vez que eu falo isso abertamente, que eu sei quem não liga. Meu pai uma vez falou assim: minha filha, a gente precisa ir na casa, né, desses meus inquilinos aqui, a gente precisa fazer uma oração lá. Eles precisam de Deus, minha filha. Aí naquele dia eu também já não estava muito boa. Aí eu virei para ele e falei assim: pai, sabe qual que é? O Senhor quer tentar convencer a Deus através das suas obras, mas Ele só quer a sua obediência. E orar na casa do vizinho, a gente pode até orar, abençoar a casa do vizinho. Mas se você não quer se converter, que mudança vai trazer? Né? Meu pai fala de Jesus para todo mundo, igreja. Minha filha, fui Ana Moça da Pele. Sentei e falei de Jesus para ela, ó. Falei que ia voltar no outro dia. Vou falar mais de Jesus para ela. Eu falei: e pai, quando o senhor vai se submeter ao Senhor, fazendo o que Ele quer? Sou cheio de dom, cheio de talento. Fala de Jesus assim com facilidade, podendo dar uma aula na EBD. Mas não quer se submeter, porque essas coisas não impressionam a Deus. Mas quando a gente anda com sinceridade, amando Ele e fazendo a vontade dEle. Às vezes o que você precisa para externar o amor de Deus ao outro é falar a verdade para Ele. Fale a verdade em tempo e fora de tempo. Porque talvez é só isso que Ele está esperando para andar junto com você na presença de Deus. Então fale a verdade. Uma forma de eu e você externarmos o amor de Deus em nossos corações é andando na verdade. Outro amor de Deus é que o amor de Deus é ativo e prático. Está lá em 1 João 4,10. Que diz: nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Deus poderia falar assim: ah, eu amo esse povo todo. Mas só ter falado. Mas Ele provou o seu amor enviando seu Filho e morrendo por... O amor de Deus, ele é externado em ações. O amor de Deus é ativo e prático, não é aquele amor: ah, fulano, prova que me ama, faz aquilo ali pra mim. Ah, ciclano, só vou saber que ciclano me ama se ele fizer aquilo ali. É um amor chato, né? Porque a gente sempre precisa o quê? De provinhas. Ah, se fulano me ama mesmo, ele vai fazer isso assim. Já viu aquele amor que a gente pede de Deus? Senhor, se o Senhor me ama, não é? O Senhor vai fazer isso. Aí quando Deus manda o que a gente não imaginou, não é de Deus. Entenda, o amor de Deus é ativo e prático. O que Ele fez? Enviou seu filho morreu na cruz para nos dar a redenção. E agora, se você quiser Ele, você vem até Ele. Amor de Deus é prático. Seja um crente que ame em ações e praticidade. Eu não preciso falar para o outro que eu amo ele o tempo todo. Ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não. Você vai provar em ações e praticidade. Deus é prático. Deus é simples. Ele vai falar: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A maior prova de amor Ele já fez, já deu o seu filho, já cumpriu a obra. E eu e você o tempo todo: Senhor, se tu me amas, me dá uma prova. É igual o Gideão, né? Senhor, se for para mim vir a batalha, molha lá o negócio lá, né? Ele já fez, você não precisa que Deus prove mais nada para você.
Porque o amor dele é ativo e prático. Ele já enviou o seu filho, aí a gente fica na síndrome de pobre coitado. Ai, eu acho que Deus não me ama. Tá vendo? Ele não me deu aquilo que eu pedi. É uma vergonha na cara. Ele já te deu tudo, que é o seu filho, que é o Espírito Santo da verdade. Amor ativo e prático. Morreu, fez a obra da cruz, vou enviar o Consolador, que vai vos ensinar tudo que vocês precisam saber. É isso aí, igreja. Não tem que inventar nada. Aí o que a igreja faz? Não quer ouvir a voz do Espírito. Ah, eu vou na irmãzinha tal, porque se Deus me ama, Ele vai usar ela. E vai mandar eu ir lá na caixa sacar o dinheiro que eu estou esperando. Né? Umas provas de amor que a gente pede para Deus tão ridícula. Graças a Deus que Ele às vezes não... que o Espírito Santo intercede, né? Com gemidos inexprimíveis. Porque a gente não sabe orar. Então o amor de Deus é prático. Enviou o seu filho, cumpriu a obra da cruz, te deu redenção, te deu salvação e ainda deixou o seu Espírito para te ensinar todas as coisas. Maior que amor, mais amor prático e ativo que esse não existe. Então pare de ficar pedindo provas de amor para Deus, Ele já deu tudo que você precisa. Você tem tudo que precisa, eu tenho tudo que eu preciso. Às vezes eu fico na minha melancolia e falo assim, sai pra lá, sentimento. Vou andar em racionalidade. Eu já tenho o Espírito Santo da verdade que me instrui, vou orar. Vou pedir direcionamento a Ele, que Ele vai me dar. Então o amor de Deus é ativo e prático. Ele não vai ficar falando o tempo todo assim, oh meu filho, amado de minha alma. E na sua palavra existe maiores demonstrações de amor. Mas são demonstrações ativas e práticas para demonstrar para mim e para você que Ele nos ama. Quer demonstração maior para o povo de Israel? Abriu o mar, o povo passou com o pé enxuto, o mar fechou, matou o faraó e seus cavaleiros. Uma coluna de nuvem, que eu imagino que não era uma coluna pobre, fininha, da Shopee. Era uma baita coluna de nuvem para milhares de pessoas, para aliviar o calor do deserto. E uma coluna de fogo para aquecer o povo e para iluminar o povoado. E o povo estava no deserto. Moisés era melhor de ter ficado no Egito. Às vezes o Senhor está manifestando o seu amor para comigo e com você, e nós estamos olhando para trás e falando assim, lá no mundo era melhor. Lá no mundo tinha carne, alho poró. Aqui para esse Deus só tem ovo todo dia, arroz com feijão. Né? Porque às vezes a palavra de Deus vai ser o arroz com feijão, que vai descer difícil. Porque às vezes quando você quer uma carne, para você comer o arroz com feijão, é complicado. Mas é o que você precisa, porque vai te dar sustância para você permanecer. Quem não come feijão, a gente sabe que tem um pouquinho, né, de deficiência de ferro, porque não sustenta. Não come feijão e vai andar de japeri todo dia só para você ver se você não vai cair. Mas a palavra de Deus é o arroz com feijão prático, que eu e você precisamos para o nosso dia a dia. Amém, igreja? E o último é o amor eterno, que está lá em Lamentações 3:22. Lamentações, depois de Jeremias, 3:22. Ela nunca aparece aqui na minha Bíblia, é uma peleja. Que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Então é um amor eterno, suas misericórdias não têm fim. Ele quer que experimentemos esse amor na eternidade com Ele, pois é imutável. Além de você poder experimentar esse amor que é eterno, Ele ainda vai te dar um céu, para que você viva com Ele eternamente e desfrute por toda a eternidade esse amor. Porque Ele é eterno. As misericórdias dele não têm fim. De você colocar um copo de água na sua boca agora,
Isso é misericórdia. De você estar aí com o seu coração batendo, é misericórdia. De você estar ouvindo, é misericórdia. De você estar enxergando, é misericórdia. Porque as misericórdias deles não têm fim. Porque Ele é eterno, Ele quer que você desfrute do amor dele por toda eternidade. Por isso que Ele criou o mundo, Adão e Eva, para desfrutar da bondade dele, do amor dele por toda eternidade. Então não negligencie esse amor, mas desfrute dele com vontade, com força. Tem crente que não desfruta do amor de Deus por conta das suas misérias. E não quer abandonar as suas misérias. E Deus está oferecendo amor, meu filho. Eu estou te oferecendo meu amor. Mas o filho dele não quer o amor porque quer desfrutar das suas próprias misérias. Das suas próprias amarguras. Das suas próprias tristezas. E Deus, eu quero te fazer livre de tudo isso. Quero que você desfrute do meu amor leal, eterno. Mas nós estamos presos nos nossos sentimentalismos. E Ele quer que nós nos libertemos nesta manhã para que desfrutemos do seu amor, que é eterno. E entendendo tudo isso sobre o amor de Deus, nós como filhos, precisamos externar esse amor aos outros, que é um fruto do Espírito. Mas como eu posso externar esse amor? Como eu posso fazê-lo? Como eu posso demonstrar esse amor? O primeiro ponto, rapidamente aqui para a gente já encerrar, é amando a Deus. O primeiro ponto que você precisa entender para que você possa externar aos outros de forma simples, ativa, é você amando a Deus. Não tem como eu externar o amor de Deus aos outros se eu não amá-lo. João 14, 21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a aquele que me ama, obedece os meus mandamentos e os... O salmista disse: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra... Eu só entendo esse amor de Deus, eu só consigo externar esse amor de Deus amando a Deus. E como é que eu amo a Deus? Lendo a sua palavra. E obedecendo a sua palavra. E guardando a sua palavra. Ah, Kézia, mas eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Eu venho na igreja. Eu pago minhas contas em dia. Eu sou honesto. Eu não passo a perna em ninguém. Eu amo a Deus. Mas se você diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, você é mentiroso. Você não ama a Deus. Você diz que ama a Deus, mas não faz nada do que Ele pede, você não ama a Deus. E, infelizmente, você não vai poder falar com propriedade do amor de Deus. Não tem como você dizer do amor de Deus para o outro se você não amar esse Deus. Jesus não vai reduzir o mandamento em 2? Amarás, pois, o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti. Ele manda você amar quem primeiro? A Ele, não é? Porque você amando Ele, você vai saber amar o seu próximo. É prático. Não tem rodeio, não tem nada disso. Se você amar Deus, você consegue externar esse amor ao seu irmão. Ah, quer dizer, eu não consigo amar meu irmão. Não, você não ama Deus, infelizmente. Ou você não quer praticar o amor. Simples assim. Então, a forma de você externar ao outro que o amor dele é amando ele. O próximo é através do perdão. Ixi, Mateus. Agora pegou, né? Todo mundo aí nessa parte aí é complicado. Mateus 18, 22. Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes. Ele está dizendo, não é só uma vez que você tem que perdoar, você tem que perdoar todas as vezes. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, mas eu não tenho que conviver. Ok, você não tem que conviver. Mas esse seu irmão que você diz que perdoou e ele for para o céu, você vai ter que viver com ele por toda a eternidade. Então essa conversa, porque eu tenho que perdoar e eu não tenho que conviver. Às vezes Deus vai te provar se você perdoou mesmo, colocando essa pessoa para você cuidar. E aí, o que tu vai fazer? Tu não vai conviver com essa pessoa, não? Então a forma de
Externar o amor de Deus é perdoando, porque em tudo Ele nos perdoou. Aí só assim, eu apanhei muito através dos meus pastores. O pastor Luiz, toda vez que falava do perdão, falava assim, caramba, Deus, eu amo muito pouco. Amo muito pouco. Aquele que pouco perdoa, pouco ama. E não tem como eu falar do amor de Deus se eu não perdoar. E eu preciso perdoar, me esforçar, para que esse amor de Deus habite em meu coração, desenvolva toda a resistência para que eu possa perdoar o meu irmão. E o último é amar os seus inimigos. Olha, Mateus 5, Jesus está pregando lá no monte. Mateus 5, 44 e 45. Mateus 5. Que diz, eu porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o que o sol se levante para os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e os... Então, a forma de você externar o amor de Deus é amando os seus inimigos. Tacou praga nas tuas costas. O que tu vai fazer? Deus te abençoe. Mas é verdadeiro, tá, gente? Não, Deus te abençoe falso, não. Fulano, eu te odeio, mas fulano, eu te amo. É difícil pra caramba. Fulana passou a perna em você. Fulano, eu preciso muito de você. O que você tem que fazer? Estender a mão. Deus, não tem como, Senhor. A fulana fala mal de mim o tempo todo. Porque tem gente que é assassina de reputação. Vocês estão ligados, né? Ela faz de tudo para destruir a tua reputação. Mas o que você tem que fazer com ela? Orar por ela. Para que ela se converta e vá para o mesmo céu que vou. E vocês gozem do amor de Deus por toda a eternidade. Só que você não quer que ele fique lá no céu contigo. Fala a verdade. Não, Deus. Esse não tem como não. Mas a única forma de você externar o amor de Deus é amando os seus. Eu fico impressionada como Jesus na cruz vai dizer, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele não disse com falsidade, não. Ele disse com amor. Pai, perdoa-os porque não sabem o que perdoa. Você tem que abençoar porque eles são ignorantes. Não sabem o que estão fazendo. Porque não alcançaram o Cristo que você alcançou. Então a forma de você externar o amor de Deus é amando os seus inimigos. Amém? Se coloca de pé para a nossa confusão. Deus, em sua tamanha grandeza, sempre nos prova o seu amor leal e infinito. Que Ele nos ajude a amá-lo através da nossa obediência e devoção a Ele e ao nosso próximo. Amém? Que eu e você possamos amar ao Senhor e entender esse amor para que nós possamos viver em sua presença e andar perfeitos. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.